Fala aí galera do The Information, começando mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje venho eu, Pedro Matsunaga, para trazer mais um conteúdo para vocês. Hoje a gente vai estar falando sobre o top 5 times que vão para o seu Breakout Year, né? O Bregs já postou essa semana um vídeo falando sobre o New Orleans Saints, a primeira parte desse nosso vídeo, e a gente vai estar fazendo aqui a segunda parte desse vídeo hoje. Agora, né? E assim, eu vou explicar mais resumidamente o que é Breakout Year. Se você quer ter uma explicação um pouco mais prolongada, assista o primeiro vídeo, já vê por que os Saints vão para o seu Breakout Year. Breakout Year basicamente é o tudo ou nada, o all-in. É o ano em que um time ou um jogador dá all-in. É o ano que esse time tem para ganhar ou que um jogador tem para se provar. E o time da vez, como vocês podem ver aqui, né, é o Tampa Bay Buccaneers. E por que os Bucks são esse time do all-in para 2020? O primeiro fator que mostra que esse time é um time pro all-in é o fator Tom Brady. Você não contrata o Tom Brady pensando no futuro, pensando num projeto mais longo, pensando em ser campeão daqui a 3, 4, 5 anos, montar um time envolvendo free agents, draft, pro Tom Brady ser campeão. Não, cara. O Tom Brady chega agora, já tem 42 anos, já é um cara no final de carreira. A gente não sabe se o Tom Brady já tá na decadência da carreira. A gente viu um ano ruim do Tom Brady, um ano dificilmente a gente viu um Tom Brady com um ano tão ruim. Eu acho que faltava peças lá em New England, mas assim, a gente sabe da capacidade e do fator vencedor do Tom Brady. E o Tampa Bay Buccaneers resolveu apostar no Tom Brady. Por quê? Porque eles acham que eles têm um time bem montado, eles têm o Bruce Arians como técnico, eles têm ótimos jogadores no entorno, tanto na defesa quanto no ataque, e eles apostam nisso para que o Tom Brady possa ganhar esse ano, ou no máximo no ano que vem. O contrato do Tom Brady são de 2 anos, eu não acho que o Tom Brady vai conseguir jogar muito mais que esses 2 anos, talvez mais um ano depois desse contrato, jogar, nem sei se em Tampa Bay, talvez vá para outro lugar, ou se aposente depois desse contrato de 2 anos. Cenas dos próximos capítulos, né? Mas a gente sabe que o Tom Brady é um cara pro curto prazo. E os Bucks resolveram apostar no Tom Brady. Outro fator também que a gente pode pensar nisso é o Rob Gronkowski e o Ndamukong Suh. São dois caras que foram contratados esse ano pelo Tampa Bay Buccaneers. O Gronk veio através de uma troca, né? Ele já estava aposentado, mas ainda tinha um ano de contrato com os Patriots quando se aposentou. Então os direitos ainda dos Patriots, rolou uma troca e os Bucks ficaram com os direitos do Gronk e tem esse contrato de 1 ano com o Gronk. E o Suh foi uma contratação na Free Agents, contratozinho de 1 ano para ele jogar. Mas aí tem o outro lado da história também, né? A gente tem que pensar, por exemplo, no salary cap para 2021. Como está o salary cap dos Bucks para 2021? Para eu vir aqui afirmar que os Bucks não têm a possibilidade de disputar títulos para os próximos anos. Eu acho um absurdo falar que eles não têm a menor possibilidade. É difícil a gente afirmar no futebol americano que um time não tem possibilidade de ganhar. A menos times que estão em rebuilding, se um time tem um quarterback confiável, que já tem uma história na liga e um mínimo de talento em volta, não adianta ser os Lions com Matt Stafford. Eles precisam de um talento, tanto na defesa, mas tanto no ataque. Mas se tiver um time equilibrado e o seu franchise quarterback, a gente não pode excluir esse time da disputa pelo título. Mas a gente pode dizer que o time tem menos chances. E é o caso dos Bucks para mim. Se a gente for pensar no salary cap para o ano que vem, tá tranquilo para os Bucks. Os Bucks têm o 7º maior espaço salarial da liga para o ano que vem, com cerca de 72 milhões de dólares para 2021 para poder gastar. Então você fala, pô, como que os Bucks estão no breakout year se no ano que vem eles têm tanto espaço no cap? É diferente de um New Orleans Saints que vai estar com cap negativo e uns outros times que talvez a gente vá falar aqui, mas pô, 72 milhões não é para assinar alguns contratos, né? Então, sim, agora tem um problema que são os jogadores free agents para 2021. O primeiro nome que a gente pode falar aqui, que é um cara que está jogando tagueado, né, com a franchise tag, é o Shaquille Barrett. Shaquille Barrett, na temporada de 2019, foi um dos melhores pass rushers da liga, se não o melhor. Foi o cara líder em sacks na liga. Ele jogou muito bem e é um cara que vem jogando muito bem pelos Buccaneers e deu esse salto de produção. Ele se colocou no patamar de um dos melhores pass rushers da liga.
nesse top 5, top 10, assim, com certeza o Shaquille Barrett tá lá. Então é um cara que, se ele manter a produção e se ele, por exemplo, liderar ou tá no top 5 de sacks para a próxima temporada, é um cara que vai ganhar muito dinheiro. Então, para você manter esse cara, você vai ter que gastar, você vai ter que tirar o escorpião do bolso, dá quase uns 20 milhões de dólares por ano, dá uma grana boa, porque assim, é a posição mais valorizada da NFL depois do quarterback, porque é o cara que derruba o quarterback. Então, se os Bucks pensam para 2021 como um ano que eles precisam manter o time, Shaquille Barrett é um cara que ou eles precisam investir, ou eles vão ter uma draft pick alta para substituir ele, ou fazer uma trade por algum cara muito bom no pass rush. Mas assim, a perda de Shaquille Barrett vai fazer muita falta, porque é um cara que os Bucks não tem tanto nesse elenco. Eles não têm um talento sobrando na posição de edge rush, de defensive end ou outside linebacker que vai pro pass rush. Então é um cara que precisa ser renovado. E continuando na questão da defesa, a gente vai lembrar de mais um cara que pode ser considerado um desses caras que são a face, a cara mesmo da franquia, que é o Lavonte David, um inside linebacker, né? Ele joga ali por dentro, mais marcando e protegendo contra a corrida. E é um cara que ele tem sido marcado no Tampa Bay Buccaneers por ser um exemplo, por ser um cara marcante nessa defesa que os Bucks têm. Que é uma defesa que é muito atlética, é uma defesa que é muito física na questão de atleticismo, na questão de velocidade. É uma defesa que busca muito e que tem uma boa marcação ali na zona dos linebackers, né? A gente sabe que a secundária dos Bucks nos últimos anos não foi a melhor dos mundos, mas assim, nessa questão aí do front seven é uma defesa muito atlética. E o Lavonte David é parte dessa defesa muito atlética e é parte importante. É um dos caras que é a face da franquia também. É um dos principais líderes dessa defesa. Promete ser uma dupla muito interessante junto com o Devin White, se eu não me engano, que é o outro inside linebacker dos Bucks. Então é outro cara que precisa ser renovado e outro cara que vai demandar uma grana. Não vai ser um cara que vai atingir a casa dos 20 milhões, passar dos 10 milhões, mas é um cara que você vai ter que pôr uma grana ali nele, e é mais um dinheiro que foi cortando, desses 72 milhões, né? Agora, voltando um pouco a falar sobre o Rob Gronkowski e o Ndamukong Suh, como eu falei, foram contratos de 1 ano. Então, se eles não conseguirem uma boa temporada esse ano, e os dois conseguirem corresponder, são dois caras que precisam ser assinados de novo. E assim, não espere que o Rob Gronkowski vá assinar por pouco dinheiro. Por mais que ele esteja numa temporada que o que ele busca não é o dinheiro, é o anel, ele não vai sacrificar a aposentadoria dele por mais 1 ano por pouco dinheiro, por nada. Então espere uma grana boa indo pro bolso do Gronk. E outro cara é o Ndamukong Suh. Assim, ele, se eu não me engano, ele vem para ganhar 8 milhões de dólares esse ano, no contrato de 1 ano. Se os Bucks quiserem renovar, eles vão ter que dar esses 8 milhões de novo. O Suh, se ele corresponder, ele vai conseguir um contrato desse ou com o Bucks ou com outro time que queira ir pro Breakout Year em 2021, por exemplo. Então, se ele tiver uma produção muito boa nesse ano de 2020, ele vai ter mercado para 2021. Então, essa é uma questão de que você vai precisar renovar com esses caras, apesar desses caras serem mais velhos. Então, é mais um pouco de grana impactando o seu cap, que já está impactado por outras renovações, né? Agora, voltando a falar um pouco sobre as caras da franquia, né? Eu citei o Shaquille Barrett, o Lavonte David, como os caras que são a face da franquia, que estão há alguns anos ali nos Bucks e são caras que, assim, titulares o tempo inteiro. Eu venho falar de outro cara agora no lado do ataque, que é o Chris Godwin. O Chris Godwin, pra você que não sabe, eu espero que isso não aconteça, espero que não tenha ninguém que não sabe quem é o Chris Godwin, mas o Chris Godwin é um dos melhores wide receivers 2 da liga. Ele forma uma das melhores duplas de wide receivers da NFL, junto com o Mike Evans. São dois caras muito bons e que ajudam muito a esse ataque explosivo dos Bucks, que formam esse ataque forte aéreo que os Bucks
teve durante esse tempo todo e que vão ser as principais armas do Tom Brady para 2020. E o Chris Godwin é um cara que tem seu contrato se encerrando em 2020 e é um contrato de calouro. Ele ganha, se eu não me engano, um pouco mais de $800 mil, menos de $900 mil nesse último ano, porque é um contrato de calouro. Ele foi um cara de terceiro round, então assim, é um cara que o salário dele vai no mínimo ser 10 vezes maior, e eu acho que vai subir ainda mais. É um cara que é muito bom, ele se mostra, como eu falei, um dos melhores wide receivers 2 da liga. E não só isso, na falta do Mike Evans, ele já se mostrou que ele pode ser um wide receiver 1 muito bom. Então é um cara que tem muito mercado na NFL. A gente vê vários times que sofrem com problemas de ter wide receivers. O Philadelphia Eagles, por exemplo, o New England Patriots é outro exemplo. Então tem alguns times aí que sofrem com a falta de recebedores. Então o Chris Godwin é um cara que vai ter mercado. E se você pretende ganhar em outro ano, você vai ter que tirar o escorpião do bolso. Porque o Chris Godwin é o cara que vai dar condições pro Tom Brady. Esse foi um dos principais motivos pelo Tom Brady sair dos Patriots, pelos que dizem os rumores, de que os Patriots não investiam talento em volta dele. Jogavam toda a responsabilidade do ataque na mão dele. Então o Tom Brady foi para um time que tem mais talento em volta dele, ofensivo. Se você perde um Chris Godwin, seu talento ofensivo já cai muito, é um cara muito importante pro seu time. Então, se os Bucks esperam alguma coisa, eles têm que renovar com o Chris Godwin. E aí, só parando aqui já nesse ponto do vídeo, a gente já vê que os Bucks precisam renovar com Shaquille Barrett, Lavonte David e Chris Godwin. Só esses caras vão gastar mais da metade, provavelmente. Mais da metade talvez não, mas no mínimo a metade desse salary cap sobrando pro ano que vem. Fora, andamos com o Super Gronkowski, já come a maior parte do salary cap. Então você vê que assim, os Bucks, se quiserem ter o mesmo time, sem evoluir em talento, se quiserem ter o mesmo time pro ano que vem, eles já estão tendo que gastar muito dinheiro. Os Bucks, eles têm um problema de que se o time não acertar esse ano, e eles tiverem um time frágil esse ano, eles vão ter que tentar reformular, mas eles não tem como reformular pro agora, porque eles têm muitos free agents dos talentos dos times, eles não vão conseguir adicionar talento a mais. Fora esses caras que vão assinar no próximo ano, que já estão no time deles. Então por isso que os Bucks se mostram um time para breakout year, porque eles têm free agents importantes, com o contrato acabando, né? Na verdade eles têm jogadores importantes com o contrato acabando em 2020 que vão precisar assinar, e 3 deles vão assinar por muita grana. Eles têm jogadores que foram apostas, que são jogadores mais velhos e que, assim, eles podem não dar certo, ou eles podem dar certo, mas vai virar mais um peso pro ano que vem, porque vai ter que reassinar com esses caras. E assim, eles têm muita gente mais velha, né? Então, nitidamente a gente vê um Bucks com breakout year, né? Com um time pra tudo ou nada. Eles precisam ganhar esse ano. Se eles não ganharem esse ano, pro ano que vem fica muito complicado. E um aspecto que eu não falei muito, mas é o elenco de apoio, entre aspas. São as reservas. Um time precisa de jogadores reservas, ele não tem jogadores reservas. Então, os Bucks fazem um planejamento pro hoje, pro agora, pra temporada 2020, e tem que ganhar em 2020. É um time muito promissor para 2020. Eu falei um monte de nome aqui, alguns nomes que não eram nem nomes que vão acabar saindo pro próximo ano. Tom Brady, Mike Evans, tem uma OL muito legal. Então é um time muito forte para 2020. Espere coisas boas dele para 2020. Para 2021, espere um último ano antes de despedir do Tom Brady, mas para começar a encaminhar essa renovação, esse rebuilding do Tampa Bay Buccaneers. Antes de finalizar o vídeo, eu vou pedir para que você comente aqui, ou no YouTube, ou mande DM no Instagram, se você estiver vendo, ou comentário mesmo se estiver vendo pelo Instagram, pelo IGTV, ou se você preferir, para deixar uma conversa mais dinâmica, manda um tweet marcando a gente lá no Twitter, @InformationNFL. Siga nossas redes sociais, @InformationNFL no Twitter, InformationNFL no Instagram. Acesse o nosso site, theinformation.com.br. Continue acompanhando a gente aqui
no YouTube. Então dê like nesse vídeo, se inscreve no canal, espere mais conteúdo e cada vez mais conteúdo aqui pro canal no YouTube. A gente tá investindo nisso. Eu acho que é isso aí. Um abração, acompanhe os próximos vídeos dessa série e tchau!